um homem vítima de uma terrível deformidade ou apenas uma lenda urbana perpetuada através do tempo por mentes impressionáveis? Conheçam Edward Mordrake e tirem suas próprias conclusões. Mordrake é personagem de uma lenda urbana muito popular. Segundo essa lenda, ele era herdeiro de um título de nobreza inglês lá no século XIX. Segundo essa mesma lenda, ele possuía uma face extra na parte de trás da cabeça. Devido a isso, ele viveu a sua vida quase que totalmente no isolamento. E essa vida não foi muito longa. Mordrake acabou morrendo, como vocês vão perceber no decorrer da história, bastante jovem. Também se fala que essa face extra que ele possuía era incapaz de comer ou falar. No entanto, ela podia rir ou chorar. E há um dado que torna essa situação de rir ou chorar ainda mais assustadora, vamos dizer assim. Porque dizem que ela sempre ria quando o Mordrake estava chorando, como se fosse uma espécie de contraparte maléfica, ou como se ela tivesse algum prazer em ver que ele estava sofrendo, que ele estava chorando. Também se fala que essa face conseguia acompanhar com os olhos as pessoas que se moviam ao redor dele. Imagina isso. Uma pessoa com um rosto extra, com uma face extra na parte de trás da cabeça, e esse rosto sendo capaz de te seguir com os olhos quando você se movimentava. É alguma coisa realmente assustadora. Mordrake teria mais de uma vez implorado aos médicos que removessem essa face, que ele chamava de face demoníaca, da parte de trás da sua cabeça. Ele dizia que a face sussurrava coisas terríveis para ele à noite, e que só ele podia ouvir essas coisas que a face sussurrava. Aí surge uma pergunta. Será mesmo que ele ouvia essas palavras, esses sussurros, vindo da sua face extra? Ou era apenas coisa de sua mente, talvez já muito afetada, já muito perturbada por essa situação tão dantesca que ele vivia? De qualquer maneira, ele nunca encontrou um médico disposto a tentar a cirurgia, pois além do perigo que se corria, era certo o risco de vida que a cirurgia envolvia. A maioria dos médicos achava que ele não sobreviveria à remoção do rosto. E temos que lembrar que estamos falando do século XIX. Então, qualquer cirurgia naquela época já envolvia, sem dúvida, uma quantidade de riscos bem grande. Imagina uma remoção de um rosto, mesmo que fosse um rosto extra. Como eu acabei dizendo anteriormente, infelizmente, o Edward não viveu muito. Ele acabou cometendo suicídio aos 23 anos. Com certeza não conseguiu conviver com a situação que se apresentava para ele. Em sua carta de suicídio, ele deixou o pedido de que o rosto fosse removido antes que ele fosse enterrado. Segundo ele, nessa carta, ele não queria ir para o túmulo e ficar ouvindo as coisas que a face sussurrava para ele. O que mostra, sempre colocando a situação em um quadro de realidade, sempre imaginando que se isso foi possível, se isso aconteceu mesmo, que talvez os sussurros que ele dizia ouvir vindos da face fossem mesmo coisas da sua mente, já que ele temia que mesmo morto ele continuaria ouvindo, e obviamente não seria possível que a face sobrevivesse caso ele morresse, tampouco que ele pudesse ouvir alguma coisa, né? Mas praticamente toda a lenda tem versões e dados conflitantes, e a lenda de Edward Mordrake não é diferente. Existem algumas fontes que afirmam, por exemplo, que a segunda face que ele possuía era de uma mulher linda. Aliás, a descrição é bem estranha, porque a descrição fala uma mulher linda e ao mesmo tempo horrível como o diabo. Uma coisa meio sem pé nem cabeça, né?
Mas o fato é que, cientificamente falando, gêmeos parasitas, que seria o que o Edward teria que ter para ele ter uma segunda face, são sempre do mesmo sexo. Portanto, ele não poderia ter uma contraparte feminina grudada na parte de trás da cabeça dele. O que nos leva a concluir que essa história foi anexada, foi inventada apenas para trazer mais interesse à lenda. Não há absolutamente nenhuma evidência histórica da existência de Edward Mordrake. Não é possível comprovar a existência dele. Isso fica realmente no terreno das lendas. Em si, a ocorrência de gêmeos parasitas é bastante comum, ocorre com frequência até os dias de hoje. Uma pesquisinha rápida que você fizer aí na internet, você vai encontrar diversos exemplos, alguns até bem famosos. Mas a pessoa ter um rosto à parte que fosse capaz de falar é algo considerado totalmente impossível, sem absolutamente nenhum registro científico comprovado existente. Portanto, essa também, com certeza, é outra questão inventada apenas para tornar a lenda maior do que ela já era. Edward Mordrake pode de fato nunca ter existido, mas o seu nome e a sua terrível vida estão no imaginário popular das pessoas até hoje. E normalmente dizem, quem ouve falar da história dele jamais já consegue esquecer. Então eu fiz um favor para vocês, hein? Dei algo para que vocês pudessem se lembrar. Se você chegou no canal agora por esse vídeo, gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos acompanha. Temos muitas histórias como essa. A todo mundo que sempre me acompanhou até aqui, peço que compartilhe o vídeo, me dê aquela força. Meu abraço a todos. Fui!